Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. E hoje vamos falar sobre o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. Jogo esse que praticamente começou 1-0 para o Fluminense, já que no primeiro ataque, logo na saída de bola, a equipe tricolor conseguiu um pênalti absurdamente claro e infantil, cometido pelo Fagner, e revisado pelo VAR e um pouco demorado para sair, e convertido pelo Ganso aos 4 minutos. Então veja que foi um pênalti demorado, porque foi um pênalti logo na saída, foi quase na saída de bola, com menos de um minuto de jogo, e o gol foi sair aos 3 minutos. O que tenho certeza, ou quase certeza, que jogou pro espaço qualquer organização, qualquer ideia que o Corinthians tinha na cabeça, porque nenhum time em competição nenhuma, por maior ou mais fraco que seja, tem na ideia tomar um gol no primeiro lance de partida. E foi isso que aconteceu. Então a equipe tricolor teve uma enorme vantagem logo de cara, saindo ganhando com o gol do Ganso de pênalti. Porém, o Corinthians não deixou se abater e não deu a bola para o Fluminense. O Corinthians pegou e foi para cima. Aos 12 minutos, chega com o Yuri Alberto antecipando a marcação e batendo para fora. Aos 23, a equipe do Corinthians faz o gol, consegue empatar com o Renato Augusto após boa jogada e excelente passe do Yuri Alberto. O Renato Augusto na direita e ele bate cruzado, sem chance para o Fábio, o Corinthians consegue empatar. Então o Corinthians consegue sair no lucro, apesar dos pesares, apesar de um pênalti infantil. O Corinthians, apesar de um pênalti infantil no começo do jogo, o Corinthians consegue um empate logo aos 23 minutos e dá uma acalmada nos ânimos, tanto para ele, Corinthians, que não tem que sair igual louco atrás de um resultado, que já conseguiu um empate, tanto para o Fluminense, aquela vamos, dali, vamos, dali, porque falou, ó, putz, fizemos um gol com um segundo de jogo e tomamos aqui o empate e não conseguimos ampliar o resultado. Aos 32, o Corinthians tem outra oportunidade com o Roger Guedes pela esquerda, porém ele bate para fora. Aos 34, quem chega é o Fluminense com o Cano. Cabeceia livre, sozinho, não tinha uma alma marcando o Cano. Ele cabeceia para fora. O Cássio defende, na verdade. O Cássio faz uma bela defesa. A bola acaba indo para fora, mas por mérito do Cássio, de tão sozinho que o Cano estava, o Cássio fez uma baita defesa. Aos 48, lá para os acréscimos, o primeiro tempo foi bem agitado, teve 5 minutos de acréscimo. O Renato lança o Yuri Alberto, os dois, uma parceria muito boa no jogo de hoje, que erra a finta e o Nino antecipa a jogada, e se ele não antecipa essa jogada, o Yuri sairia sozinho, com mais de meio campo para correr na cara do Fábio. Então o Corinthians perde a última oportunidade do primeiro tempo, que seria uma grandíssima oportunidade. O Yuri sairia na cara do Fábio, com meio Maracanã para fazer o gol. E aí os times foram empatados pro intervalo. O Corinthians até que no lucro, pelo que aconteceu no começo do jogo, e o Fluminense não tão ruim assim também. Os dois times no lucro, porque o Fluminense
Aí você pensa assim, o Fluminense teve o lance do Cano, cabeceando sozinho, mas o Fluminense também, o Corinthians teve também o lance do Yuri Alberto, sozinho, que se o Nino não afasta ali, poderia ocasionar no gol da virada do Corinthians. Então, o primeiro tempo terminou 1-1, as duas equipes vão pro vestiário até que no lucro, pelo que foi o jogo. No intervalo, o que você, meu inscrito, faz? Deixa o seu like, compartilha em tudo quanto é rede social, no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo da escola, no grupo da faculdade. Isso me ajuda horrores. E eu fico muito grato. Voltando pro segundo tempo, o Corinthians não mexe e o Fluminense também não. Os times voltam iguais. E logo na saída de bola, com 43 segundos de segundo tempo, numa sobra de cabeçada do Gil, o Arias acerta um chutaço e faz os 2-1 pro Fluminense. Ou seja, o Corinthians se vê mais uma vez em desvantagem logo no primeiro minuto de jogo. E o Fluminense, mais uma vez, tendo a oportunidade de dominar e matar o jogo logo nos primeiros minutos, porque conseguiu o gol logo na saída, vamos para cima. E dessa vez é exatamente isso que o Fluminense faz em sua maior parte no segundo tempo. Aos 3 minutos, o Matheus Martins passa por dois jogadores do Corinthians, passa no meio de dois jogadores do Corinthians e bate com perigo. Aos 7 minutos, o Corinthians tem uma boa oportunidade com o Adson, recebendo pela direita, porém ele corta, ele abre para a esquerda, na hora de bater ele é travado. Dali para frente, foram quase 10 minutos de domínio do Fluminense. Depois dessa bola do Adson, o Fluminense tem uma chance. Aos 11 com Samuel Xavier, cruzando pro Cano, e a zaga afasta. Aos 12, com mais uma bola do Cano. Aos 13, de novo com o Cano. Aos 14, com o Matheus Martins batendo de fora da área. Então assim, foram 5 minutos para arredondar de pressão total do Fluminense, dos 11 aos 14 minutos ali. Foram 3 minutos de pressão total do Fluminense. Bola aérea, escanteio, chute de fora. E o Corinthians acuado, enquanto o Fluminense, dono da casa, time da casa, batendo, pressionando, tentando o gol e não conseguiu. Após essa pressão até os 15 minutos, o Corinthians tem uma boa oportunidade com o Yuri Alberto de novo aos 24 minutos. Na hora de bater, ele é travado, não conseguiu finalizar. Aos 37 minutos, o Fluminense tem uma boa oportunidade, uma falta cruzada na área, o Balbuena quase faz contra. Foi por isso daqui que o Balbuena não fez um golaço contra. E lá no final do jogo, aos 44 minutos, quando estava todo mundo já meio conformado com o resultado, o Roger Guedes empata o jogo após erro da defesa do Fluminense, levando o jogo, o confronto de volta muito aberto. E aí dando mais tranquilidade pro Corinthians pro jogo da volta. O que dá pra falar desse jogo? Pela parte do Fluminense, parabéns ao Fluminense pelo jogo que fez em casa. Ofensivo, propondo a partida, propondo o jogo. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Fluminense, não teria outro. Que siga assim, que continue assim, até pro jogo da volta, porque
Se deu certo na ida, por que não daria certo na volta? E o Corinthians precisa urgentemente aprender a jogar fora de casa. Porque o Corinthians é um monstro dentro de casa. É muito difícil vencer o Corinthians dentro de casa. Mas até quando? Até quando o Corinthians vai conseguir se elevar ou se manter na ponta só jogando em casa? Bateu o Atlético, beleza. Porém foi eliminado da Libertadores do pensando só no jogo em casa. Pode ser que ele consiga vencer o jogo e passar para a semifinal e passar para a final com o jogo em casa, e pode pegar um Flamengo mais uma vez em 2 jogos. A gente viu recentemente o que aconteceu. Pode ser que dessa vez nem o jogo em casa resolva. O Corinthians tem elenco para jogar muito mais do que está jogando fora de casa. Eu sou uma das pessoas que mais detesta ficar fritando o treinador aqui. Eu sei que é com o tempo que as coisas andam. Não adianta chegar aqui e ficar xingando o treinador, xingando o Vitor Pereira, xingando a comissão técnica, xingando o técnico que não está jogando bem, que chegou agora, ainda mais no caso dele que não teve pré-temporada, teve um monte de coisa, que pegou um time do Silvinho, que precisava de muitos ajustes. Mas o Corinthians precisa e tem muitos argumentos para render mais fora de casa. Ele tem um baita de um elenco. Ele tem um baita de um treinador que se mostrou capaz. E ele tem uma estrutura gigantesca que muitos times por aí não têm. Muitos times grandes por aí não têm. Então o Corinthians tem que começar logo a render fora de casa. Porque tem capacidade para isso. E se depender só de jogar em casa para ser campeão ou para alcançar os objetivos, pode ser que esse bom trabalho que está sendo feito seja interrompido no final da temporada. Porque não conseguiu um título. Porque não conseguiu um título. E seria um dos maiores erros dessa diretoria não renovar com o treinador. A não ser que seja um desejo dele voltar para Portugal, por causa da mulher dele, por causa da sogra, que não pode sair de lá, enfim. Isso aí já são outra conversa e outros 500 que eu não quero entrar nesse mérito. Mas não dá para perder um cara desse por mérito esportivo. Então ele precisa melhorar fora de casa, até para se garantir mais ainda, com mais certeza para a próxima temporada. Porque esse time do Corinthians tem muito para render. Se não só esse ano, como o ano que vem também. Assim como o time do Fluminense. Já está rendendo muito com o Fernando Diniz. A diferença é que esse time do Corinthians, ele é muito mais caro que o Fluminense. Eu não sei ao certo, mas eu tenho certeza que o time do Corinthians é muito mais caro que o time do Fluminense. Então, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Fernando Diniz pelo jogo que fez. Merecia ter ganho. Parabéns ao Corinthians pelo resultado, foi competente para empatar. Porém, precisa melhorar
o desempenho fora de casa. E agora vai decidir em casa com o seu torcedor. E é um jogo da volta que está tudo aberto. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com os amigos aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Tamo junto, muito obrigado por assistir até aqui e é nóis, fiquem com Deus.